Oi, gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Olha, quem viu sempre aparece. Depois de um tempo eu apareci aqui de novo pra conversar com vocês. E pra quem não me conhece, meu nome é Vitória e esse é o canal com foco em Cristo. E hoje a gente vai falar um pouco sobre Lucas 5. Gente, domingo teve culto aqui na minha igreja e quem pregou foi o meu irmão. E ele pregou sobre o Lucas 5. E ele falou várias coisas que me chamam muita atenção, então eu queria vir aqui compartilhar com vocês. Pra quem não sabe de cabeça o que acontece, o que se passa em Lucas 5, eu vou dar uma pincelada pra vocês aqui. Tô com a minha Bíblia, sempre, né? E vocês peguem a de vocês também. Aqui, em Lucas 5, tem como título o chamado aos primeiros discípulos. E Deus, ele tá se encontrando, Jesus, ele tá se encontrando com os discípulos e ele vai se encontrar com Pedro. E aí tem uma multidão, e Pedro ele ficou a noite inteira tentando pescar, não conseguiu pescar nada. E aí quando ele tá, né, saindo para poder descansar, e aí Jesus chega e pede ele o barco emprestado e pede para ele afastar um pouco o barco para ele poder conseguir pregar para a multidão. E aí Pedro faz isso. Enfim, vocês leiam lá, a história é muito boa e eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Mas aí tem vários pontos que ele veio falando na pregação que eu acho incrível. O primeiro ponto foi que Pedro, ele estava no mar para tentar pescar durante a noite. E se ele estava fazendo isso durante a noite é porque à noite os peixes eles não conseguem enxergar a rede, então é mais, em teoria seria mais fácil para ele pescar, ele conseguir fazer uma boa pesca à noite. Só que se Pedro ele estava saindo do conforto da casa dele para ir pescar, é porque tinha alguém que dependia dele, tinha alguém que estava dependendo daquilo que ele estava indo buscar. E com a gente é a mesma coisa. Toda vez que a gente vai para a presença de Deus, a gente busca Deus, a gente não está fazendo só pela gente, ou pelo menos não deveria ser só por nós, mas é por aquelas pessoas que dependem de nós, é pela nossa família, é pelo nosso próximo, é pelos nossos amigos, os nossos inimigos, sabe? A gente está indo buscar para compartilhar, a gente está sendo cheio para encher outras pessoas. E isso foi a primeira coisa que ele falou que eu, uau, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Gente, desculpa, às vezes eu fico batendo aqui no fone e deve estar dando um barulhinho para vocês. Mas enfim, ou seja, a gente está sempre indo buscar, mas não é só pela gente, é para outras pessoas. Tem pessoas que dependem de nós. Então a gente precisa buscar para a gente ser cheio, para a gente encher outras pessoas também. E, e aí ele falou isso, né, que Pedro estava ali porque ele precisava buscar outras pessoas, tinha pessoas dependendo dele. E como vocês bem sabem a história, ele não conseguiu pescar nada. E aí, quando o Pedro estava na pesca, tudo era manual, não tinha nada para ajudar ele a fazer. Então ele que tinha que lançar a rede, ele que tinha que puxar a rede. E ele ficou lá a noite inteira, a madrugada inteira. Então provavelmente ele não dormiu. É, se ele estava ansioso porque não estava conseguindo pescar nada, provavelmente ele deve ter comido mal. Então ele estava com fome. E aí, quando ele tá indo embora para poder descansar, chega Jesus e fala: empresta o seu barco, chega um pouco para trás que eu preciso pregar para a multidão. E aí, Pedro ele obedece, ele cede o barco dele e Jesus faz a pregação. E por fim, né, o que acontece? Jesus fala para ele ir pescar de novo. E aí ele fala: Senhor, eu fiquei a noite inteira pescando, não peguei nada, mas sobre a sua palavra eu vou jogar minhas redes no mar. E outro ponto que ele falou que me chamou muita atenção foi que Pedro ele estava cansado, que ele ficou a noite inteira no mar. Ele ainda teve que escutar Jesus pregando para a multidão. E aí, quando Jesus chama ele, quando Jesus pede para ele fazer algo, ele tá cansado, às vezes ele tá com fome, às vezes ele tá com dor. E nada disso impediu ele de obedecer a voz do Senhor. Então, gente, nem sempre quando Deus ele nos mandar fazer alguma coisa, a gente vai estar no nosso melhor momento. Às vezes a gente vai estar cansado, às vezes a gente vai estar frustrado, às vezes a gente vai estar triste. Mas mesmo assim, como Pedro, nós temos que escolher obedecer à voz do Senhor. Porque Deus ele tem um plano, ele tem um propósito para aquilo que ele está nos pedindo, sabe? Ele vai fazer alguma coisa através da nossa obediência. Então, que mesmo cansado, mesmo triste, mesmo frustrado, a gente escolhe obedecer à voz do Senhor.
Porque como Pedro, ele obedeceu e o que ele teve de recompensa foi as redes cheias, né? Ele conseguiu fazer uma grande pesca tão grande que ele precisou de ajuda para recolher aqueles peixes. E eu tenho certeza que ele conseguiu, né, levar esse resultado que ele teve para aquelas pessoas que dependiam dele. Ele conseguiu, de certa maneira, encher a vida daquelas pessoas também. E depois disso, olha só, Jesus fala para ele, segue. E a palavra do Senhor diz que Pedro seguiu Jesus. E a gente sabe como Pedro ele foi usado pelo Senhor, as pregações, o testemunho, a história linda que ele teve na Bíblia. Então, fica para nós aqui essa obediência. Independente do nosso estado, que a gente possa sempre escolher obedecer à voz do Senhor. Porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável para nós. Que a gente coloque a nossa confiança nele. E é isso, gente. Eu queria compartilhar isso com vocês. Espero que essa palavra também tenham falado no coração de vocês, que o Espírito Santo ele possa ter palestrado com vocês. E, por favor, não fique só aqui nas minhas palavras, que você possa pegar e ler Lucas 5 inteiro, para você ver todo o contexto, tudo que está acontecendo ali, para ver se realmente as coisas que eu falei faz sentido aqui. E é isso, gente. Eu queria compartilhar essa palavra com vocês, que falou muito no meu coração. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Ah, outra coisa. Se você chegou até aqui e você não é inscrito no canal, se inscreva, por favor. Se você gostou do vídeo, curta, por favor. Se você acha que essa palavra ela pode atingir outros corações, outras vidas, compartilhe com essas pessoas também. E eu queria agradecer a todo mundo que já está seguindo aqui o perfil. Gente, fico muito feliz, tá? Com os comentários. Quando eu vejo que alguém seguiu novo, eu fico muito feliz, porque eu vejo que isso daí é Deus trabalhando nos corações dos irmãos. E eu fico feliz de saber que nem que seja só um pouco, eu estou compartilhando o evangelho e está alcançando vidas. Isso é muito bom, eu fico muito grata. E é isso, gente. Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo.